E eu lhes convido hoje a abrir a sua Bíblia no livro de 1 Samuel, capítulo 3, versículo 10. 1 Samuel, capítulo 3, versículo 10. Pai que está no céu, que sua vontade seja feita na terra, assim como está no céu. Que venha seu reino aqui, Senhor, manifestando-se independente dos lugares, das nações, dos povos, das línguas, que o Senhor possa se manifestar e assim marcar o lar dessa pessoa representante aqui. Sua palavra é viva, sua palavra é eficaz. E assim nos ensina, em tempos de hoje, sobre aquilo que precisamos entender e aprender para a sua glória. Por essa razão, Espírito Santo, eu lhe invoco, lhe peço que o Senhor possa me guiar e me instruir para alimentar esse povo sedento e faminto. E todos nós dizemos amém e amém. Vamos lá, gente. 1 Samuel capítulo 3, versículo 10. Já vou lendo aquilo que se trata. O Senhor voltou a chamar Samuel como nas outras vezes. Samuel, Samuel, diz o Senhor. E Samuel disse: fala, pois o teu servo está ouvindo. E o Senhor disse a Samuel: vou realizar em Israel algo que fará tinir os ouvidos de todos os que ficarem sabendo. Bom, nós vamos começar a dar continuidade naquilo que a semana passada nós estudamos, mas nós estamos frente ao pequeno Samuel. Por que o pequeno Samuel? Porque por enquanto ele é pequeno, é um menino. Ele é um Samuel que está começando a desenvolver uma maturidade, uma intimidade com Deus. E em breve nós vamos estudar um Samuel maduro, um Samuel adulto, muito respeitado, inclusive em Israel, né? E na semana passada nós estudamos os passos de um grande encontro com Deus. Que tremenda palavra, meus queridos. Se você almeja a realmente ter experiências sobrenaturais, não pensa que o fato de você querer ter intimidade com Deus seja suficiente, porque há muitas pessoas que sonham ter as experiências que Samuel teve, mas não conseguirão até que entendem que existem passos de santidades que são necessários para se desenvolver aquilo que eles esperam. Então, nós aprendemos muito sobre o pequeno Samuel. Um pequeno Samuel digno de se espelhar, porque a ingenuidade e a pureza de um menino, assim como nós vimos a semana passada, e eu falei, e Jesus diz: deixem as crianças vir até mim, porque delas é o reino de Deus. Nós possamos ser adulto e ser criança. Tanto ser adulto e ser criança é possível? Lógico que sim. A criança é uma essência de pureza. E Samuel, mesmo sendo novo em idade, tinha um coração puro. Por isso que Deus o alcançou. Deus se manifestou através da vida de Samuel. E não pensa que Samuel teve apenas uma experiência com Deus. O que tratamos a semana passada é que Samuel teve uma experiência que ele estava dormindo perto da Arca da Aliança e ele estava, na verdade, não estava dormindo, mas ele estava deitado e diferente, porque ele estava atento em trocar as lamparinhas
do candelabro, da menorá, não podia se apagar as lamparinhas, desculpa, não podia, porque sempre deve ter luz na casa do Senhor. Então, Samuel, ele estava atento, zeloso na casa do Senhor. E a voz do Senhor lhe apareceu em forma audível, parecido com a voz de Eli. Inclusive o menino se confundiu e disse: Samuel, Samuel. E em 3 oportunidades, Samuel se levantou, foi até seu pai espiritual, Eli, sua autoridade, e perguntou a Eli: é você que me chamou? E Eli diz: não, não fui eu. Em 3 vezes consecutivas. E depois Eli entendeu e diz assim: filho, volta para a sua cama, deita de novo, porque certamente o Senhor. E quando voltar essa voz, você vai falar: eis-me aqui, Senhor. Que coisa linda, né? Mas Samuel teve outras experiências que essa. Entenda que quando Deus vos chama para um nível de intimidade, Ele não vos chama para ter apenas uma experiência. Isso que é bonito, meus queridos. O propósito de Deus vos atrair a níveis espirituais é você manter seu nível e não você descer. É muito triste ver pessoas que tiveram uma experiência e assim por ter uma experiência já se acham o cara, né, se acham e se enche de orgulho, se gaba, e essa pessoa, por muitas razões, começa a declinar por apenas ter uma experiência com Deus, um sonho profético, ou até mesmo, não sei, Deus usar, curando um doente, uma pessoa, Deus responder uma oração. Meus amados, prevaleça, porque Deus quer fazer com que quando Deus o levar num nível, num patamar de intimidade, o Senhor quer que você mantenha e defenda a posição que você ocupa. Mas para isso é necessário humildade, é necessário obediência, é necessário muitos atributos que a santidade ensina, né? Na palavra do Senhor. E uma das grandes experiências que Samuel teve, olha o que o Eterno diz para Samuel. Aquilo que nós acabamos de ler. Ele diz: vou realizar em Israel algo que fará tinir os ouvidos de todos os que ficarem sabendo. Bom, em outras palavras, o Senhor, Ele anuncia a seu pequeno profeta aquilo que estava prestes a acontecer. Aquilo que Deus estava prestes a fazer na vida de Eli e na vida dos filhos de Eli. Para aqueles que não sabem quem é Eli, Eli era a autoridade, o sacerdote responsável em Siló, que era o santuário de Deus. E os filhos de Eli eram Ofni, Fineias, homens sacerdotes que desprezavam o templo em Siló, adulterando e fazendo muitas coisas erradas, né? E o Senhor deixa claro que isso irá chocar Israel. Chocar Israel. Porque quando Deus julga em tempos dos viventes, eu falo isso porque há um julgamento na eternidade, onde todos os homens serão julgados. Quantas vezes já falei sobre o julgamento de Deus? Tanto os bons serão julgados, como também as pessoas que renegaram a justiça, a palavra de Deus, também serão julgadas. Mas eu não estou falando desse julgamento. Muitas das vezes o Senhor intervém na terra para julgar com severidade, principalmente
aqueles que servem a sua casa, que conhecem a palavra, sabem o que é santo, tocam o que é santo, porém profanam o templo. Ou seja, dentro do santo, mistura com o profano. E pensa que isso não vai trazer juízo sobre a vida dessas pessoas. Pois eu lhe digo, para esse, a mão de Deus certamente, mais cedo ou mais tarde, vai pesar, mas eu vou falar depois sobre isso. Então, aprende, igreja, para que esse exemplo, ele serve para os dias de hoje. Quando um escândalo é permitido ser conhecido de muitos por causa daqueles que ousam servir o templo de maneira desrespeitosa e desonrosa a Deus, sendo que a arca está presente. A arca da aliança estava dentro do templo em Siló. E mesmo assim, Ofni e Finéias não estavam nem aí. Se prostituem na entrada do templo. Olha isso, trazendo prostituta. Sendo que a arca está presente, sendo que o Senhor está presente e abriga pessoas honestas, como Samuel. Então, o que vai acontecer com essas pessoas? O juízo também será público. O juízo será público e motivo de chocar muitas pessoas. Eu, por experiência própria, o que me lembro, eu não quero dar nome, como vocês já sabem, eu não sou muito de falar nome, embora se o Senhor me fala de falar, eu falarei, mas não cabe agora, né, de falar nomes, mas já presenciei julgamentos de Deus, meus queridos, e principalmente de sacerdotes no Brasil, por exemplo, inclusive que eu estou lembrando de três pastores, meu Deus, que inclusive cometeram a mesma abominação, o homossexualismo, a homossexualidade. Um morava em Fortaleza, outro morava em Goiânia e outro morava em Espírito Santo. E esses pastores que escondiam essa abominação, essa imundícia, enganavam muita gente, porque colocavam as suas vestes sacerdotais e depois enganava tantas pessoas. Os três, minha esposa, a pastora Poliane testemunho, né, também presenciou e conheceu alguns, os três morreram assassinados a facadas. A facadas. Isso é um juízo de Deus. E foi inclusive escândalo para alguns nacionalmente. Escândalo. Ou seja, não pensa que os tempos de Eli, de Ofni, Finéias eram naqueles tempos antigos e hoje Deus não faria o mesmo. Mas eu lhe garanto, eu já presenciei, eu vi esses escândalos. E a mão de Deus pesa e o juízo de Deus continua mesmo em tempo da graça. O que dizer do casal que foi julgado por Deus usando a vida de Pedro para se fazer porque eles estavam mentindo o Espírito Santo e eles morreram na hora. Isso é juízo de Deus na graça, meus queridos, na graça. Nós temos visto escândalo que repercutiam a nível nacional e Deus faz questão de revelar os frutos dessas pessoas. Mas por mais incrível que pareça, muitos continuam entrando no templo sem escrúpulos,
roubando, adulterando e escandalizando o reino de Deus. Há tantos casos. É mulher pastora que já está no seu terceiro casamento como pastora e escandaliza o Brasil com a acusação do esposo por abusos infantis. É cantor que canta músicas cantadas por muitos ministérios que já está alcançando o seu quarto casamento, ou seja, um recorde. Mas aonde estão os pequenos Samuéis que possuem o espírito do noivo e são avisados pelo noivo? Porque eu lhe garanto uma coisa: se dentro de um ministério, dentro de um sistema desse, há um Samuel honesto, Deus não vai permitir que Samuel seja enganado, a não ser que Samuel queira ser enganado. A não ser que quando a voz de Deus fala, Samuel faça assim: me deixa em paz. Não. Eu prefiro ouvir Eli. Eu prefiro ouvir Eli. Deus, não, eu prefiro ouvir Eli. Eu prefiro olhar o homem. É possível negar algo que Deus quer lhe mostrar? Sim, quando a idolatria por Eli. E muitos são enganados, tendo a oportunidade, como Samuel teve, de fazer com que Deus fale com essas pessoas, mas Samuel não queira ver aquilo que Deus, pode ser audivelmente, pode ser por uma palavra pregada, pode ser por várias maneiras, quer lhe mostrar. Pois eu digo nesta noite, como profeta de Deus, que venha o juízo de Deus sobre esses falsos pastores, que venha o juízo do Senhor sobre essa liderança que engana e abriga muitas pessoas e dizem: a arca está conosco, a unção está conosco, mas na verdade não passa de ladrões, enganadores, e seus frutos já são visíveis como escândalo nessa nação. E aqueles que querem se abrigar neles e acreditam, pois merecem estar aonde estão. Porque mesmo Deus mostrando para Israel e Judá, fazem isso. Os pequenos Samuel fecham os olhos e tampam os ouvidos. Samuel não fez isso. Samuel reconheceu a voz do seu pastor. E acreditou que vem o juízo de Deus sobre os filhos de Eli. 12, diz assim, nessa ocasião, diz o Senhor, executarei contra Eli tudo o que falei contra sua família, do começo ao fim. Pois eu lhe disse que julgaria sua família para sempre, por causa do pecado dos seus filhos, do qual ele tinha consciência. Seus filhos se fizeram desprezíveis e ele não os puniu. Olha isso. O juízo do Senhor sobre Eli e sua casa, porque Deus considerou que Eli não os puniu quando deveria puni-lo. Consegue entender? Vocês procuram que tipo de liderança? Porque nós temos pessoas que não querem falar as suas dificuldades porque se comprazem em prevalecer no erro.
Porque são pessoas que são irredutíveis em querer encontrar numa liderança alguém que possa corrigi-los. E se necessário, puni-los por parte de Deus. Um líder de verdade que se preocupa por você é um líder que não vai permitir que no meio do curral haja um cabrito. Porque quando um profeta vê um cabrito no meio de um curral, ele corre atrás. Ele o toma, ele o imobiliza e assim, se necessário, ele prepara o cozimento para si não permitir que esse cabrito possa contaminar o resto do rebanho. Esse é um profeta de verdade, mas Eli não queria problema, talvez com seus filhos, e isso é muito sério. Bom, uma coisa eu quero lhe ensinar a respeito daquilo que a intimidade com Deus produz. Quanto mais intimidade terás com o Senhor, mais Ele lhe mostrará os bastidores do templo. Olha isso. Quanto mais você procura intimidade com Deus, mais o Senhor lhe mostrará os bastidores do templo. Até então, não há nada que Samuel soubesse, porque ele não sabia nada acerca daquilo que o profeta tinha falado com Eli. Você sabe que anteriormente nós falamos que veio um profeta até Eli e começou a julgar a casa de Eli. E dizer, Eli, tu vais ser maldito, porque Deus não se agradou de ti, porque tu vacilou, tu deveria corrigir teus filhos, e você é um morno e tal, e foi corrigido. E assim foi proferido por parte de Deus. Agora, esconderia Deus algo do seu novo amigo Samuel? Não. Não, meus queridos, certamente não. O verdadeiro dom profético, ele age de maneira que o Senhor revela ao profeta aquilo que deve ser revelado para que seu profeta não julgue errado e para que o profeta não seja enganado. Por isso que Deus se manifestou para Samuel e ali lhe revelou os bastidores. Não sabia, meu querido? Agora, eu vou te ensinar a ser um profeta. Profeta sabe, profeta não é enganado. Profeta conhece os bastidores. Houve um momento em que Deus quisesse que Samuel enxergasse a verdade. Até então, Samuel ficou sem saber. Mas, a um momento, Deus diz, bom, chega, acabou. É hora de Samuel saber. É hora de Samuel saber. Há muitas coisas que Deus possa esperar, inclusive antes de me revelar a mim, acerca de você. Por quê? Porque Deus não teria revelado a Samuel, no pleno ato de Ofni e Finéias, roubar a Deus as gorduras do sacrifício? Ou por que Deus não teria falado com Samuel justo no momento em que as prostitutas estavam entrando lá na tenda e os filhos de Eli se prostituindo? Por quê?
Porque é necessário que o homem revele sua maldade. É necessário que também o escândalo aconteça. Mas ai daqueles no qual o escândalo provê. Melhor para esse colocar uma pedra de moinho na sua testa, amarrá-la e se jogar no mar. É muito sério, meus queridos. Pois houve um momento em que Deus quisesse que Samuel enxergasse a verdade. E para muitos é difícil imaginar que o juízo de Deus poderia cair sobre pessoas tão próximas ou estimadas. Mas quem recebe o dom profético vai precisar lidar com isso. E mesmo que Ofni e Finéias não parecem ser adúlteros, porque eu tenho convicção que eles não tinham cara de adúlteros, ele deveria ter realmente a cara do emprego, né? Ou seja, de sacerdote talvez, sabe? Vestido, né? Com suas roupas de sacerdote, né? Pois mesmo que Ofni e Finéias não parecem ser adúlteros, Samuel vai precisar confiar no seu discernimento e não no seu coração. Não nas lembranças em que talvez Ofni e Finéias foram gentil com Samuel. Ou Eli foi ser tão pai com Samuel. Pois não existe outra forma pelo qual possamos estar seguros e fora das arapucas do engano, se não for pelo que Deus mostra ao profeta. Foi hora para Samuel crescer mais do que um menino. Foi hora para Samuel estar ciente do escândalo da sua liderança. Agora, repara uma coisa comigo. Ao saber daquilo, Samuel, ele não entrou em depressão. Samuel não se desviou. Samuel não abandonou o seu posto, sua intimidade. Samuel não culpou a Deus por ter permitido que Ofni e Finéias fossem adúlteros. Samuel não questionou Deus. Sabes por quê? Porque os olhos de Samuel estavam postos em Deus e não no homem. Entendeu ou não? Há pessoas que, se sabem aquilo que suas autoridades estão fazendo, elas nunca mais voltam a ler a Bíblia e até mesmo acreditar que existem ministérios sérios. Você quer que eu diga o porquê? Porque aprenderam a olhar para o homem como se fossem deuses. E Eli não é Deus. Eu estou falando, Eli não é Deus. Veja o que a seguir diz o Senhor. 1 Samuel 3,14. Por isso jurei à família de Eli, jamais se fará propriação pela culpa da família de Eli, mediante sacrifício ou oferta. Ou seja, Deus, ele deixa claro aqui que ele é irredutível sobre a sua decisão e que não adianta intercessão. Não adianta pedir por misericórdia. Na época havia sacrifícios de propiciação, ou seja, sacrifícios para perdoar os pecados, na verdade. Senhor, perdoa o pecado de fulano. Mas Deus deixa claro, Samuel, eu não quero nenhum sacrifício de propiciação, não vai adiantar. Eu não quero intercessão. Hoje, o sacrifício é um homem se colocar na brecha e pedir misericórdia por uma pessoa. Se colocar em intercessão.
Pois eu quero que vocês aprendam nessa noite que há muitas decisões de Deus que podem mudar quando um Samuel clama e se coloca na brecha. Pois lembra-se que um dia Deus quis matar Moisés. Você lembra disso? E quem entrou na brecha? A esposa de Moisés. Se colocou na brecha como intercessora e salvou Moisés. Sabia disso? Mas há casos que Deus ele não aceita intercessão. Mesmo vindo da boca de um profeta. Vamos lembrar, isso nós vamos ver inclusive depois, a história de Saul. Saul foi um homem humilde nos seus inícios que foi escolhido por Deus para ser rei. E nós podemos lembrar de Saul que Deus tinha rejeitado depois como rei. E diz a palavra de Deus que o profeta Samuel se compadecia do próprio rei Saul. Porque o Senhor tinha rejeitado ele. E o Senhor deixou bem claro que não adiantava clamar por ele e se compadecer por ele. E o caso dos filhos de Eli, e o próprio Eli, né, gente? Eles já tinham esgotado seus limites. Ou seja, as longanimidades de Deus já tinham se esgotado. Chega. Eu espero que vocês não estão esgotando o limite que lhe foi otorgado por Deus. Porque mais severidade haverá para os que trabalham e conhecem a palavra de Deus. Mas rigor haverá para os que conhecem, para os sacerdotes, para os filhos de Deus, ou para aqueles que mesmo frequentam o templo onde a arca do Senhor está, onde a palavra do Senhor está, onde os princípios do Senhor são ensinados. Mais rigor haverá sobre esses. E sendo assim, amados, não tente se colocar no lugar de Deus quando Deus diz, chega. Assim Deus diz para Samuel. Continuamos, meus queridos. Versículo 15 diz assim: Samuel ficou deitado até de manhã e então abriu as portas da casa do Senhor. Olha isso. Ele teve medo de contar a visão a Eli. Mas este o chamou e disse: Samuel, meu filho. Estou aqui, respondeu Samuel. Ele perguntou: o que o Senhor lhe diz? Não esconda de mim. Deus o castigue. E eu faço com muita severidade, se você esconder de mim qualquer coisa que ele lhe falou. Bom? Pelas palavras de Eli, nós podemos reconhecer aqui novos atributos de um sacerdote desse tipo, como Eli. Vejamos aqui como Eli pressiona o menino. Como ele usa de manipulação, produzindo medo para o menino falar. Aquilo que até mesmo o próprio Senhor não lhe pediu falar para ele. Ele usa de manipulação e o medo para fazer com que Samuel falasse o que Deus diz. Bom, pessoalmente, eu acredito que é muito fácil explicar esse tipo de atitude. Lembra-se de um profeta. Aliás, lembra-se que um profeta veio até Eli, né? Eu falei isso.
a um profeta veio, Deus mandou um profeta a Eli para julgar a casa de Eli, né? Pois eu acredito que seria uma oportunidade para Eli confirmar aquilo que veio do profeta. Consegue entender? Porque veio uma pessoa, um profeta, falar para Eli aquilo. Porque já havia um escândalo em Israel. Agora, o fato de ele se interessar em saber aquilo que Deus falou e ameaçar o menino até mesmo de punição severa, né? Ou seja, ele não é duro com o pecado, olha isso, não é duro, não é severo com o pecado, mas depois o seu jugo, o seu juiz é duro com o menino. Olha isso, há muitos líderes assim. Agora, não seria uma oportunidade para Eli confirmar aquilo que veio do profeta, mas ele abusa da sua autoridade e da imaturidade de um servo de Deus como Samuel. Como que ele faz? Ele pressiona e ele ameaça o menino com atitude que Deus jamais iria fazer contra Samuel. Ou seja, qual castigo poderia sobrevir sobre Samuel? Nenhum. Nenhuma maldição, porque a maldição sem causa, ela não procede, ela não prospera. Assim diz a palavra do Senhor. E já vi apóstolos em vários lugares, pastores, meus amados, eu sei que eu estou falando muito sobre o sistema evangélico, meus queridos, é uma necessidade. Há muitas pessoas feridas, sofridas. E eu sei que esse ministério vai ser uma oportunidade para que muitos possam entender o que está acontecendo, a real nesse sistema. Pois já vi pastores ou líderes desprevenidos de unção, como Eli, que ameacem seus membros para não sair da cobertura deles, porque senão eles serão severamente castigados por Deus. Bom, então vamos lá. Se o líder é um Eli, mas é um Eli, e você mesmo, novo na fé, é sincero e tem fome por Deus e não é suprido na igreja onde está, então, meus amados, eu lhe digo, pode sair e saia e nada vai lhe acontecer. Não se deixa manipular, não se deixa impressionar por um velho profeta acomodado, um profeta que diz ser um profeta, mas está nem fora do templo e nem dentro. Ele deita à entrada do templo e você tem percebido isso, e a casa dele é o resultado daquilo que ele é. Mas cuidado, se ele não é Eli, mas Elias, ou seja, um profeta de verdade, então, se não for direcionado por Deus, por que acharias ser tu abençoado saindo do teto dele? Se Eli é um homem de Deus. Agora, você pode me dizer, Pastor Cris, como eu posso saber se o meu pastor é Eli ou Elias? Eli é um pastor, uma autoridade já cansado, já não tem mais brilho, e Elias é um homem firme, cheio do Espírito Santo, ensinando os caminhos verdadeiros do reino de Deus. Como eu posso saber, pastor? A minha resposta é: observa os filhos do líder. Observa os seus filhos
e procure saber onde seu líder gosta de deitar. Se é dentro do templo ou na entrada do templo. Elias, ele não usa de manipulação para lhe amedrontar. Não. Elias, ele usará a palavra de Deus para lhe trazer temor. Isso é bem diferente. Eu espero que vocês consigam fazer a diferença, meus amados, entre isso e o outro. E eu termino no versículo 18, que diz assim, terminamos. Então Samuel lhe contou tudo e nada escondeu. Então ele disse, Ele é o Senhor, que faz o que lhe parecer melhor. Enquanto Samuel crescia, o Senhor estava com ele e fazia com que todas as suas palavras se cumprissem. Todo Israel, desde Dan até Berseba, reconhecia que Samuel estava confirmado como profeta do Senhor. Que tremendo! O Senhor continuou aparecendo em Siló, onde havia se revelado a Samuel por meio da sua palavra. Que bonito, queridos. Que bonito. A palavra diz que desde Dan até Berseba, todo Israel reconhecia Samuel como profeta. Uau, todo mundo! Eis aqui um profeta. E sabe o que? Tinha razão. Ele tinha razão, gente. Reconheceram Samuel como um profeta. Quando uma nação consegue reconhecer o profeta que Deus levantou para que Deus possa abençoar essa geração ou essa nação, então ela também está preparada para que Deus lhe apresente o seu rei. Vocês estão entendendo ou não? Eu vou repetir. Quando uma nação consegue reconhecer o profeta que Deus levantou para a sua geração, então ela também estará preparada para que Deus lhe apresente o seu rei. Presta atenção, meus amados. O rei, ou qualquer governante como presidente, por exemplo, ou qualquer tipo de autoridade escolhido por um povo, serão eleitos conforme a credibilidade do seu profeta. Pois mesmo que vocês tomem mal aquilo que eu vou lhe falar nessa noite, eu não vou me calar. Ora, os presidentes que o Brasil, até o dia de hoje, teve e foram escolhidos, estão relacionados aos profetas que o Brasil deu crédito. E nós vamos estudar mais à frente que o rei Saul foi ungido por Samuel porque Deus escolheu Saul. E Samuel foi reconhecido como profeta. E, consequentemente, Israel teve aquilo que merecia. Pobre é a nação que não tem profetas verdadeiros, meus queridos. Desde Dan até Berseba, todos reconheceram que Samuel era um profeta. Ali, a vontade do Senhor se cumpriu para a nação de Israel. Ali, pôde-se eleger um rei que realmente o Senhor iria escolher. Aonde estão os profetas dessa geração?
Aonde estão? Eles estão. Você está me ouvindo? Eu lhes digo, eles estão. Talvez não estão em palácios, porque os reis não os querem. Porque às vezes chega com bandeira de paz, mas quando vem com espada, se mudam longe para não se relacionar com eles. Mas eles estão. E eu lhes garanto que eles não vão se calar. Porque um profeta que é profeta também cuida de ovelhas. E se ele cuida de ovelha, este defenderá o rebanho. E não pensa que meu rebanho é apenas a OC, mas eu tenho um compromisso com a noiva de Cristo. Por isso que muitas das vezes as minhas mensagens não são apenas restritas àquilo que acontece nos bastidores da Online World Church, mas também alcança o grande rebanho do Senhor, cujo Senhor em breve reunirá para a sua glória, para a sua honra. E assim a noiva reconhecerá as palavras do seu amado. E todas serão um. Todas entenderão o real propósito dessa geração de Samuel. Pai amado, nessa geração de Samuel, que todos aqueles que desejam desenvolver a sua intimidade consigo possam considerar as oportunidades que o Senhor está dando a Samuel de enxergar aquilo que é necessário enxergar. Que Samuel não tampe seus ouvidos e nem feche os seus olhos para não ver. Porque é necessário que um rei, antes de ser ungido e elegido, é necessário que o povo, a noiva de Cristo, reconheçam a voz profética e não os profetas de Baal. Pois assim diz o Senhor, o Rei Jesus está batendo a porta e para essa geração ele voltará. Pois é necessário que a geração, a noiva de Cristo reconheça a voz profética para assim reconhecer quem haverá de vir quando o Senhor se manifestará do céu e colocará seus pés no Monte das Oliveiras. Se a noiva de Cristo, nessa noite, ouviu as palavras do Senhor, então guarda-as. Assim diz o Senhor dos Exércitos. Amém e amém.